amada irmã Aline, todas as crianças à frente, irmã Gilzane, creio que são as irmãs que estarão hoje abençoando nossos filhos. Quero que a igreja fique aí de pé, estende tua mão, vem os pequenos, vem todas as crianças que vão participar daquela abençoada escolinha infantil, porque nós cremos que seremos por Deus ministrados em totalidade nessa noite, mas que o Senhor também ministrará os nossos pequenos para aquele lugar tão especial que o Senhor tem preparado. Que o Senhor possa abençoar nossos ministros e todos os pequenos para um culto abençoado. Amém? Estende tua mão, ora com fé, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ensinar aos pequenos no caminho que eles devem andar. Pai, queremos orar, Senhor, abençoando a vida de cada uma das suas ministras nessa noite. Que elas possam, Pai, ser instrumento vivo das suas mãos, ministrando a esses pequenos, a esse coração, a esta pequena igreja. Que eles possam, desde já, aprender o caminho que devem andar, através, Senhor, de cada desenho, de cada ministração, de cada abraço, de cada lanche, de tudo aquilo que é feito com tanto amor e carinho naquele ambiente, possa se converter na demonstração do amor vivo de Cristo Jesus. Abençoa cada pequeno, abrindo sua mente e coração para entendimento daquilo que será feito nessa noite. Oramos, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse tempo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, amados. Os nossos irmãos estarão lá também ministrando de uma forma poderosa. Cada vez que eu recebo um desenho do pequeno Mateus, quase 2 aninhos, que preciosidade. Como é maravilhoso ser abençoado quando vem uma ministração na vida do pequeno Mateus, através desse tão importante e maravilhoso ministério. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, para que a gente logo depois possa se sentar. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, nós iremos ler o versículo de número 1 Coríntios 3, versículos de número 6 ao 10. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de 6 ao 10. Amém? Todo mundo armado com Bíblia? Será que vamos conseguir projetar? Não sei quem está nos apoiando nessa noite na mídia. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 6 ao 10. Palavra poderosa, preciosa do Senhor para a sua, para a minha, para a nossa vida nessa noite. Eu creio que o Senhor preparou algo do seu extraordinário para essa noite. Que Ele tem algo precioso para mover, que Ele tem algo precioso para falar. E através da sua palavra, nós podemos ter total convicção de que aquilo que Ele vai fazer é eterno, extraordinário e poderoso. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo do 6 ao 10. Se todos acharam, dá um amém bem forte. Amém? Podemos ler todos juntos? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos do 6 ao 10. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem deu o crescimento? Diga para quem está do seu lado, não se preocupe, quem dá o crescimento é Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu, me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Pai, oramos nessa noite. Nós ouvimos a tua palavra. A tua palavra, ela é poder de Deus para os homens. Uns plantam, outros regam, mas somente o Senhor pode dar o crescimento. Eleva nossa mente, eleva o nosso coração. Somos lavoura de Deus, edifício de Deus, morada do teu Espírito.
Somos filhos, Senhor, feitos no amor de Cristo Jesus, o único firme fundamento que já está posto. Não precisaremos edificar. Pedimos nessa noite, Pai, ministra a nossa vida e coração e entendimento, para que a Tua mensagem possa abençoar nossas vidas em totalidade. Que a Tua graça eterna e infinita possa ser derramada sobre nosso coração nessa noite, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? E graças a Deus, podei tomar seu assento. É tremendo porque, como igreja, nós estamos vivendo um tempo que cremos que viveremos algo extraordinário, algo de crescimento. E 2020 sinaliza para mim, sinaliza para você, que é um tempo do crescimento de Deus nas nossas vidas. Quanto nós temos para aprender, quanto nós temos para crescer, quanto nós temos para poder evoluir naquilo que ainda não somos, mas que o Senhor pode fazer sobre e através das nossas vidas. É um ano do extraordinário do seu amor, é um ano onde Ele pode, de toda forma, nos dar uma condição que outrora não tínhamos. Porém, existem alguns princípios e nós vamos meditar neles nessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós como nós devemos trabalhar para ser em Cristo esta edificação saudável. Como nós podemos plantar e como nós podemos regar para que a nossa vida, como também a vida do nosso irmão, aquele que congrega, que caminha conosco, porque nós somos edifício de Deus. Amém? Mas nós também somos lavoura de Deus. É interessante porque o edifício tem um proprietário, né? O edifício pode até haver outros ali habitando, mas existe uma propriedade, mas a lavoura, existe inúmeros pezinhos, né? Tem lá o pezinho de milho, quando você olha uma lavoura viajando na estrada, são milhares deles. E um do lado do outro oferece proteção, sombra, protege contra o vento. Ele também dá a condição de que o seu crescimento seja bênção sobre aquele que está do seu lado. Amém? Mas nós entendemos que nós plantamos e regamos, mas só Deus pode operar a dimensão do crescimento. E se só Deus pode operar a dimensão do crescimento, eu fico bem tranquilo e bem feliz. Porque se dependesse de mim, provavelmente aconteceria como já aconteceu outras vezes. Eu fracassaria. Porque é natural. Segundo aquilo que nós entendemos, algumas vezes a gente acerta e outras vezes a gente falha. Mas o texto é claro. Quando há plantio e quando nós regamos, Deus dá o crescimento. É presente, é dádiva. O que você precisa crescer nesse ano? Eu quero te fazer uma pergunta daquelas bem difíceis. O texto vai depois explicar para cada um de nós. Eu também não poderia, por mim mesmo, responder. Por que você veio no culto nessa noite? Você sabe me dizer? O que te trouxe nessa noite para este lugar de adoração? Talvez uma necessidade? Talvez uma ferida? Talvez dúvidas? O que te trouxe nessa noite? Nós temos uma profunda dificuldade quando confrontados, como eu estou fazendo agora, poder responder, porque somos cristãos, porque somos crentes, porque acreditamos o que é que tem ministrado as nossas vidas para vir e retornar e permanecer neste lugar. Por que mantemos posição neste lugar? Esse texto aqui, para mim, ele já seria quase suficiente. Porque ele fala de uma condição de que queremos plantar e regar e Deus dá crescimento. O nosso Deus, ele nos dá uma condição de ter crescimento em inúmeras, não em poucas, mas em inúmeras áreas das nossas vidas. Áreas que a gente, muitas das vezes, parece ser grande, mas ainda é muito infantil. Áreas que muitas das vezes a gente precisa amadurecer para ser grande em Deus. Se fosse só pelo crescimento, já seria de alguma forma muito valioso estar aqui. Mas lembre-se, você está ouvindo a mensagem do crescimento, porque primeiro foi trago neste lugar. O Espírito, de alguma forma, te moveu a vir uma primeira vez. Você, pela primeira vez, não veio pelo crescimento. O que tem trago cada um de nós neste lugar? O que nos traz a presença de Deus? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa afirmação? O que nós temos quando o mundo nos confronta dizendo por que você acredita? Para muitos é fábula, para muitos é A, é B, é C. Por que nós acreditamos e por que estamos neste lugar?
Fica com essa pergunta no teu coração, vibrando no decorrer da mensagem, nós vamos responder ela. E eu creio que Deus vai ministrar sua, minha, nossa vida de uma forma poderosa. Eu creio que o Senhor não só vai responder esta pergunta, como vai edificar a sua fé nos princípios daquilo que Ele quer e vai, para a glória e louvor do seu santo nome, trabalhar com cada um de nós desse ano. Nós muitas das vezes temos tantas áreas que precisamos crescer, tantas, que nem sabemos quais são. Tem alguns costumes que a gente tem, que a gente diz assim, mas eu era assim, meu pai era assim, minha avó era assim, eu sou assim, eu sempre vivi nessa, essa é a minha situação, essa é a minha condição, este é o meu vocabulário. São tantas as áreas que a gente ainda não cresceu e é pequeno. Porque é interessante, você vai ali no berçário, eu não sei como elas fazem aquela magia, é Espírito Santo purinho. Aquelas crianças que estavam todos os pais aqui tentando controlar e não estavam dando conta, tem 2 ministras de Deus lá dentro e eu não estou ouvindo nada. É lindo demais. Mas o que acontece? Os pequenos estão ali e eles não têm o crescimento para entender a hora de silêncio e a hora de barulho. Nós temos ou deveríamos ter. Deveríamos. Melhor assim, né? Mas o importante é que se não crescermos, continuaremos. O que o texto diz? Eu plantei e Apolo regou, e então Deus deu o crescimento. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você tem plantado, e plantado de novo, e plantado de novo, e plantado de novo, e plantar de novo. Porque nós precisamos cumprir um princípio de que nós plantamos e fomos regados. Porque quando eu planto e também sou regado, aí sim Deus dá o crescimento. Quantas vezes nós temos regado sobre áreas, sobre vidas que foram plantadas? Não, que não foram plantadas. Sabe o que é regar sobre uma vida não plantada? Qual que é o edifício? Qual que é o fundamento que não pode ser retirado? É Cristo. A vida ainda não foi plantada em Cristo e nós estamos lá regando. Mas ela não foi plantada. Nós precisamos buscar em Deus a dimensão de plantar. Porque se não estiver em Cristo, se não estivermos em Cristo, regar é desperdiçar água. E em tempos de seca, em tempos de deserto, desperdiçar água é algo que nós não podemos fazer. Muitas das vezes nós estamos tentando dar uma missão na ânsia de amarmos como Cristo amou, porque o amor dele é constrangedor. Quando ele estava para ser pregado naquele madeiro, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós precisamos pedir esse coração. Mas todas as vezes, quando ele chegava de alguém que ainda não havia sido plantado, ele dizia algo que quando eu leio parece duro. Quer me seguir? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz. E só depois você vem. Antes desse princípio não pode ser regado, porque ainda não foi plantado. O Senhor não exige de mim e de você condição. Não exige de mim e de você poder. Não exige de mim e de você perfeição, mas exige de mim e de você decisão. Ele exige de mim e de você: Pai, eu não sei como, eu não consigo, eu não tenho poder, eu não tenho força, mas eu quero mudar o caminho. Jesus se assentou na mesa do improvável. Eu sou um deles. Jesus se sentou na mesa daqueles que eram impossível. Mas ele nunca se sentou na mesa com aqueles que eram improváveis e impossíveis para dizer parabéns. Ele sempre se sentou na mesa para poder confrontar numa dimensão de dizer: eu tenho uma vida verdadeira. Aquele que quiser perder a sua vida neste mundo, aquele que não der valor para ela, poderá em mim ganhar a vida verdadeira. O desafio de Jesus sempre foi: mulher, vai, não peque mais. O desafio de Jesus sempre foi: eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua trajetória. Porque você precisa estar plantado nele. E talvez a gente se pergunte: mas eu não consigo. Eu não tenho como, eu não tenho meios. Não, você não tem meios de crescer. Eu e você não podemos crescer. Durante essa época de ano, férias, praia,
tantas fotos bonitas, me marcam nas redes sociais, lá com aquela fotinha que vem pelo Messenger, né? Os amigos dizendo assim, olha aí eu curtindo. Olha só, que coisa bacana. Parece um desafio. Parece algo que me promove. Quando você adentra num bar, quando você adentra num lugar de equívoco, você pode chegar naquele lugar sem pedir a bebida? Não. Você foi lá no bar, você é obrigado a beber. É interessante que eu posso tomar água ou não. Aqui eu não sou obrigado a nada. Mas lá, aqueles que estão dizendo que estão vivendo um tempo de liberdade, tentando dizer para mim, olha a foto extraordinária que eu estou postando. Ele diz que é livre. Mas ele é obrigado a beber, ele é obrigado a tirar aquela foto. Porque ele precisa suprimir as suas emoções. Ele precisa afogar o desespero. Ele precisa afogar que a família não vai bem, que o emprego ruiu. E é por isso que aquela condição agora gera nele uma prisão, mas ele diz que é livre. E eu que estou aqui de forma voluntária, eu que estou aqui de forma prazerosa, e posso tanto beber quanto não, é a minha escolha. Ele diz que eu estou perdendo tempo. Porque eu também, quando estava lá, não tinha condição. Me faltava força. Falta força para muita gente. Quanta gente peca, quanta gente falha quando tenta evangelizar. Quantas vezes eu escutei dizendo, olha, eu vou para a igreja porque eu estou indo para o céu. Você está perdido aí, você está no mundo. Muito pelo contrário. Estamos todos perdidos e precisamos ser achados e encontrados. Aquela vida que está lá dizendo estar livre, na verdade ela está cativa e não entende isso. Está prisioneira e refém das opções e escolhas que fez. Agora, o crescimento que eu vivi não é fruto do meu trabalho. Porque o texto é claro, nem quem planta, nem quem rega são coisa nenhuma. Mas importante é Deus que dá o crescimento. Mas você precisa tomar a decisão de plantar e regar sobre a sua vida. Aqueles homens que estão lá, aquelas vidas que estão lá, pessoas que outrora eram os melhores amigos, que hoje, somente nesse momento de confronto, querem lembrar quem eu sou. Não estão presos na sua falta de força, porque eu não tenho força igual a eles. Estão ainda presos numa decisão. E de decisão em decisão, a gente vai vivendo um tempo de crescimento em Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, e talvez você fique frustrado comigo. Mas Deus nunca vai te dar nada pronto. Eu vou dizer de novo. Deus nunca vai te dar nada pronto. Por quê? Por que Deus não dá nada pronto? Ele é pai, nós somos filhos. Amém? Você dá alguma coisa pronta para o teu filho? Não. Por que você não dá nada pronto para o teu filho? Porque o maior prazer de um pai é ver o filho ser a sua imagem e semelhança. Eu não quero tratar do Mateus pelo resto da vida. Eu quero ensinar ele a dar a próxima garfada. Deus não deu para Noé o bote de salvação, ele deu o projeto, ele deu a condição, ele deu a fé. Deus não deu para Jesus o resultado, ele deu o caminho. Jesus se tornou o nosso caminho. Todo homem, ministro, mulher de Deus recebeu o instrumento, poder, condição para poder viver o extraordinário. Mas nunca nada pronto. O Senhor nos convida a edificar. O Senhor nos convida a ser edifício. O Senhor nos convida a plantar. Quem plantou foi Paulo. Quem regou foi Apolo, 2 homens. A igreja da época dizia que Apolo era mais eloquente. Eu digo que Paulo era mais sábio. Afinal, eu estou lendo o que Paulo escreveu, mas não posso ler o que Apolo escreveu. Mas não faz a menor diferença. O texto é claro, nenhum dos dois é coisa nenhuma. Importante é Deus quem dá o crescimento. Mas Deus dá o crescimento para aquele que toma a decisão de plantar e de regar. E a gente se pergunta, eu não tenho força, então muda a tua oração, Senhor, eu preciso de força para começar a plantar. Mas eu tenho plantado tanto, Senhor, eu preciso de força para aprender a regar.
Porque quando nós somos confrontados, e eu quero ir para o texto onde vai começar a fazer todo o sentido que nós estamos falando nessa noite, entra o ambiente da nossa confrontação. O livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 20, Jesus traz uma das mais, duras, mas nós vamos entender ela de uma forma extraordinária nessa noite, eu creio. Ali é uma parábola extraordinária, a parábola do semeador, e nós estamos falando de plantar, regar e crescer, amém? A parábola do semeador. Então Jesus, livro de Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo de número 1 ao 20, Marcos 4, 1 ao 20, diz assim: Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se converta e não lhes sejam perdoados pecados. E disse-lhes: Não percebereis esta parábola. Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros são os que recebem semente entre espinho, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Jesus conta uma parábola e explica essa parábola. É tremendo porque a primeira coisa que a gente compreende no texto que é difícil é quem é o semeador. A figura do semeador diz Jesus que é aquele que semeia a palavra. E quando nós meditamos naquele que semeia a palavra, a primeira pessoa que vem na nossa mente são aqueles que, em Deus, têm sido, sim, para a glória do seu nome, instrumentos para ministrar nossas vidas. Desse altar tem fluído muita palavra. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma outra categoria de semeador. Você lê a palavra? Você escuta louvores? Você medita no Senhor? Você também, sobre si,
é um semeador. Você também tem sido para si mesmo um instrumento de Deus para ler e meditar na palavra. O interessante desse texto é que Jesus explicou aquilo que está óbvio, mas nós queremos falar daquilo que não está óbvio. É muito bacana dizer, a semente é a mesma. A semente quem joga é o semeador, mas quem dá o crescimento é Deus. E é fácil a gente dizer, olha, esse aqui é terra ruim, esse aqui é terra boa, esse aqui é terra sob pedregal. Mas a mensagem para mim e para você nessa noite é que esses quatro estão diretamente dentro de mim e de você, habitando a todo tempo. Sabe quando você faz o teu coração terra boa e recebe uma mensagem quando alguém diz, não desanima. E você pega força naquela palavra e diz, eu não vou desanimar. Sabe quando vem alguém e diz assim, olha, eu já vi que vai dar tudo certo. Você olha assim e diz, mas eu não acredito. Sabe quando você se torna terra dura? Sabe quando você mesmo endurece o coração para aquela mensagem? Mas é a mesma pessoa. Sim, somos nós. Vivendo a todo tempo a condição de querer frutificar aquilo que o Senhor delibera, ou de querer sufocar aquilo que Ele está tentando plantar em nós. Quantas das vezes nós temos ouvido exatamente o que devemos, o que precisamos fazer? Mas é interessante que a gente está jogando, está regando tanta coisa que não precisa. Está regando amargura. Está regando uma frustração. Está regando uma lágrima. Está plantando contenda. Sabe quando a gente está investindo tempo naquilo que é errado? E aí aquilo que é bênção, aquilo que a gente deveria regar, aquilo que a gente deveria plantar, eu não tenho tempo, estou cansado. Sabe quando a preguiça está sendo o maior adversário das nossas vidas e está asfixiando os nossos sonhos? Eu preciso sonhar em 2020. Eu não posso de forma nenhuma ficar retido, porque não deu certo na outra vez, mas eu vou plantar de novo. Eu vou regar de novo, porque eu sei que quem dá o crescimento é Deus, não sou eu. Quando nós conseguimos compreender estes princípios, quando nós conseguimos entender Deus fazendo dessa forma, a gente começa a dar mais valor àquilo que Ele está fazendo, que é duradouro, eterno. Eu não estou falando só de vir aqui na igreja, porque parece que quando a gente entrega essa mensagem, o pastor quer que eu venha no culto. E eu quero mesmo, mas não é por isso que eu estou pregando. Estou ministrando sobre a sua vida, porque eu sei, eu vivi, é a minha experiência, que todas as vezes que a gente investe tempo, que a gente investe o nosso coração em coisas que não são do Senhor, e elas fracassam, elas nos esmagam. Mas quando a gente investe tempo, quando a gente investe naquilo que é do Senhor, quando a gente está regando aquelas coisas que Ele está plantando, quando a gente está se deixando ser terra boa, quando a gente está se permitindo ser instrumento das mãos de Deus para aquele que chora. Falo com vocês, mulheres virtuosas, que estão hoje, mas não são, só estão no acolhimento ECD, porque vocês são pérolas de Deus. Vocês que estão hoje, você pode ser um instrumento de Deus para trazer aquela tua irmã, está aí a nossa amada irmã Yalibes, que tem trago vida, Sayonara, que convocava as meninas, elas saíram, mas você pode ser o instrumento de Deus ali para dizer, eu tenho ouvido uma palavra, rema num lugar que tem feito a diferença na minha vida, e eu creio que se você for lá comigo, isso também vai ser manifesto na sua vida. Porque quando nós entendemos que algumas vezes a gente planta, mas outras vezes a gente rega,
E é interessante que quando a gente planta, a gente está no prenúncio, na anunciação de colher. Ninguém planta para dar errado. Imagina só que o cara vai gastar dinheiro, fazer um investimento para que aquilo não frutifique. Não é um fato. A gente planta para que cresça, para que dê certo. Mas a gente também precisa regar. É interessante que Apolo regou o que era de Paulo. A gente precisa ser instrumento de plantar nas nossas vidas, plantar na vida do outro. Mas a gente precisa também ser Apolo e regar aquilo que o outro está construindo. Sabe quando você tem um conselho de Deus? Não é aquele conselho bobo, larga ele, desiste disso, está frustrado. Claro, se tem violência, fala comigo, pastor Patrick, somos nós mesmos que vamos levar essa vida, por exemplo, numa delegacia. Nós entendemos que este princípio de violência não pode. Mas se não é esse o caso, o Senhor tem solução para todas as coisas. Se o caso não é esse, o Senhor é aquele que pode reestruturar todo o princípio, todo o projeto, toda a família, todo o sonho. E eu vou dizer uma coisa para você, que é meu amigo, meu irmão, que é ministro. Se você não crê nisso, se você não crê na restauração do improvável, você precisa pedir para que eu desça desse altar. Eu preciso, na verdade, parar de pregar sobre isso. Porque se eu não consigo acreditar que Deus restaura, o pior, não é o mais ou menos, não. Aquele ali está, é 50%. Não, 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 não. Se nós como igreja não temos fé para acreditar que todos, o amor de Deus é tão poderoso que todos, sem exceção, pode ser recuperado, regenerado, nós estamos no lugar errado. O bar é o lugar onde não se acredita que as pessoas podem se recuperar. Este é o lugar onde a gente acredita que até morto pode reviver. Eu vou dizer de novo, a igreja não pegou. Esse é o lugar onde a gente acredita que até morto pode reviver, então não tem princípio que Deus deliberando não possa voltar à vida, ressurreição e aquilo que não era passar a ser. Este é o lugar onde nós vivemos o extraordinário de Deus, não por nós, mas é Deus quem dá o crescimento. É este lugar. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos esse processo, nós passamos a deliberar uma palavra. Eu não sei quem você tem sido. Na verdade, eu não sei quem eu sou. É legal dizer que eu tenho sido mais terra boa. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus sonda nas profundezas da alma, do espírito, das juntas. Então eu posso estar correndo o risco de tentar dizer que eu sou mais terra boa. E o Senhor está dizendo, filho, você é muito pedregulho. Mas eu sei quem eu quero ser. Eu não sei como. Crescimento quem dá é Deus. Não sei como. O crescimento quem dá é Deus. Mas eu quero plantar. Eu quero plantar, eu quero regar. Porque eu preciso viver um tempo de genuíno crescimento em Deus. Crescimento de áreas, de caráter, de princípio. Abre a tua Bíblia comigo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de 20 e 21. Eu vou responder a pergunta que eu te fiz. No começo desse culto. Por que você tem vindo para o templo? Por que você vem para o lugar de adoração? Por que você tem buscado Deus? Seus problemas não acabarão. Suas lutas não findarão. Como temos visto o testemunho da nossa amada irmã Maria, que temos continuamente orado pela sua vida, um verdadeiro cristão não está livre da aflição. Não está. Por que nós temos vindo ao culto? Porque nós queremos esse Deus. Talvez vão dizer que o ambiente da salvação, mas a salvação só é compreendida não por aquele que teme o inferno, mas por aquele que conhece o amor. Só queremos ser salvos porque entendemos que é bom demais estar junto com Deus. O que tem nos trago para o lugar de adoração? E essa é para responder para o teu filho. Está ali fazendo uma mega bagunça no primeiro banco e às vezes chamando mais atenção do que eu ministrando a palavra.
Mas quando ele tiver a condição de entendimento, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versos de 20 e 21. Quando ele chegar para mim e perguntar, pai, por que nós temos que ir para a igreja? Quando ele perguntar para mim, pai, por que nós somos crentes? Ah, porque ele é o filho do pastor. Essa é a última resposta de Deus para a vida dele. A resposta de Deus para a vida dele está escrita aqui. Oh, Jesus, é forte demais. Quando teu filho te perguntar, lá no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos escravos de Faraó no Egito. Porém o Senhor, com mão forte, mas o Senhor com mão forte, oh Jesus, obrigado, Ele nos tirou do Egito. Se Mateus tivesse nascido antes do Senhor me tirar do Egito, ele estaria na casa de um pai que o final de semana o álcool era alegria. Que as prisões dessa vida, desses medos, seriam o lugar do seu crescimento. O que traz neste lugar, o que me traz neste lugar é porque o nosso Deus te amou como ninguém mais te amou. Te amou quando você estava deitado no piso, na sarjeta, no vício, no engano, na prostituição, nas drogas. Te amou numa condição onde a maconha, o crack, Ele te amou numa condição onde o mundo inteiro dizia, para isso não tem mais jeito. Quando o seu casamento estava lá destruído, moído, nós tínhamos tomado sem nenhuma briga decisão, cada um veio para um lugar. O nosso casamento tinha acabado. Mas o Senhor nos amou com mão forte e nos tirou da terra do Egito. Quando as coisas vão ruins e não vão nada bem nesses últimos dias, quando perguntarem, cadê teu Deus? Eu não vou buscar o meu Deus por aquilo que eu tenho hoje, eu não vou buscar o meu Deus pelas riquezas. Estão vendendo aí afora um Deus que você busca Ele pela riqueza, pela saúde ou por algo que Ele dá. Mas nós estamos dizendo que servimos um Deus neste lugar, porque Ele nos olha na terra do Egito, onde éramos escravos, prisioneiros do pecado, do engano, do vício, prisioneiros de tudo aquilo que destrói, daquilo que é amargura, prisioneiros de não conseguir perdoar o outro. Mas o nosso Deus nos chama para viver uma extraordinária liberdade que só é escondida em Cristo Jesus. Eu não venho neste lugar, eu não estou neste lugar porque foi ministrado no dia 18 de novembro. Agora ele será o pastor, eu estou neste lugar por uma condição tão óbvia. Eu sei quantas lágrimas. Eu sei que não havia bebida que podia saciar o desespero. Eu nem sabia o porquê, mas o vazio era tão grande. O medo era tão grande. As noites, a insônia, a falta de propósito, a falta de direção. Mas é extraordinário porque no dia onde eu não conseguia sequer caminhar, no dia onde era impossível, onde estávamos a celebrar o Egito, Ele bateu na porta, através da vida de simples homens e mulheres do seu amor. Eles pregaram uma mensagem que eu já tinha ouvido de forma tão poderosa neste lugar. Mas eu tinha decidido ser terra dura, pedra. Foi pregada uma mensagem até infinitamente mais simples naquela tarde. Não era um culto, não era uma igreja, era só um tempo de oração. Mas foi perguntado, você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar o curso da sua vida.
Eu me lembro como se fosse hoje. Rasgado na presença de Deus, eu disse, mas eu já tentei inúmeras vezes. Eu não consigo. O Espírito vibra numa dimensão de poder, dizendo para mim, eu esperei muito tempo para ouvir isso da sua boca. Havia uma condição de um ego tão poderoso dentro de mim que acreditava que todas as coisas podiam ser feitas apenas pela força das minhas mãos. E eu plantei, mas não colhi. Eu reguei, mas não colhi. E o Senhor me chama para uma condição de novidade. Custou muito? Na verdade, eu posso dizer que custou tudo. Mas lembre-se, eu comecei dizendo que eu não tinha nada. Quando nós pensamos em dar um passo em direção ao Senhor e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, não é somente um simples passo que me traz aqui à frente. É pegar o meu ego, o meu eu, e dizer, Senhor, tanto aquele que planta quanto aquele que rega não é coisa nenhuma. Dá o crescimento em mim. É poder compreender e entender que tudo aquilo que eu tenho feito, por mais excelente ou aparentemente excelente, não poderá ter crescimento eterno. Vai ruir. Existe uma parábola que fala sobre edificar a casa sobre a areia, edificar a casa sobre a rocha, e o texto que nós lemos nessa noite foi claro. O único edifício, o único firmamento, o único lugar de segurança é Jesus o Cristo. Sabe por que eu comentei dos meus amigos que estão mandando fotos? Não é porque eu estou bravo com eles, não. É porque eu tenho prazer de abandonar madrugadas. Oh, Jesus. Subir naquele monte e dizer, Pai, abre a visão deles como o Senhor abriu a minha. Porque eu sei a preciosidade daquelas vidas e estão dizendo para mim, eles são irrecuperáveis. Ah, Pai, mas eu preciso crer. Eu também era um irrecuperável, eu também era um improvável. Eu fazia parte do mesmo grupo. Na verdade, a única diferença é que eu ainda faço parte do grupo. Só Jesus entrou no barco. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós precisamos entender que quando nós estamos aqui dentro, nós estamos longe de ser santo. O nosso olhar de evangelismo não é para dizer, olha só o que aquela vida está fazendo, está tudo errado. Nosso olhar de evangelismo, Senhor, que a tua misericórdia, como eu comecei esse culto que se renova a cada manhã, possa alcançar não só a minha vida, mas a vida daquela pessoa que está me ofendendo, que está me machucando, que está me ferindo. Porque eu sei que o dia que ela te conhecer, como nós cantamos nessa noite, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Porque o dia que ela te conhecer, Pai, ela vai deixar de ser um adversário. Agora as suas fotos serão fotos que vão dizer, eu quero caminhar lado a lado, combater o bom combate contigo. Ai, muito obrigado, Deus abençoe. Nosso coração de plantar, o nosso coração de regar. Que áreas da tua vida precisa de crescimento? É difícil se sondar. A gente não quer. Sabe aquela palavra que a gente ouviu e não gostou? Veio até travada com ela para o culto. Gasgou, né? A gente precisa crescer. Porque é extraordinário que a gente quer que Deus amodele o mundo para que a gente viva com conforto nele. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez já esteja até bravo comigo, porque eu disse que Deus não dá nada pronto. Eu vou dizer mais uma para você. Deus quer te tirar da tua zona de conforto. Deus não quer te colocar num lugar de conforto. Ele quer te colocar num lugar de segurança. A terra de Canaã é um lugar que ele deu para Abraão e seus descendentes perpetuamente. É um lugar de segurança.
Mas não é uma zona de conforto, é um lugar onde tinha muitos inimigos, mas inimigos com um decreto. Havia um decreto sobre eles. Enquanto vocês forem fiéis ao seu Deus, jamais vocês perderão uma batalha. Porque quando a gente aceita sair da zona de conforto, a gente está dizendo, pai, eu quero crescer. Eu lembro do primeiro passinho que o Mateus deu e ele estava na zona de conforto, porque ali não tinha risco de queda. Ele estava segurando naquele sofá e ele dizia que é o meu lugar de zona de conforto. E eu, como pai, estava dizendo, vem que eu te seguro, vem que eu te seguro. É claro que eu não segurei, ele precisava cair. Ele caiu no chão e perdeu o medo. Ele levantou e começou a dar o próximo, e dar o próximo, e dar o próximo, porque eu não ia deixar ele se ferir, ele tinha segurança naquele lugar, mas o conforto eu precisava arrancar dele, porque ele precisava começar a caminhar sem mim. Nós precisamos querer crescer e dar crescimento a quem anda conosco, mas Deus só dá crescimento para aquele que quer plantar. E é claro que você já plantou muito. Já teve um primeiro relacionamento, talvez até um primeiro casamento, já teve um emprego, talvez até o primeiro emprego, não sei. Talvez você já tentou morar num bairro, talvez você já tentou morar numa cidade, ou até em outro país, não sei. E foi frustrado. E o que a gente diz? Eu nunca mais vou fazer isso ou aquilo. Mas Deus só dá crescimento para quem planta. É tempo de plantar de novo. Mas alinhado a uma única percepção. Dessa vez, o seu, o meu, o nosso plantio não importará no crescimento, mas a fé e confiança de que estamos plantando em Jesus. E quando plantamos em Jesus e regamos em Jesus, Deus dará o crescimento. É o que o texto diz. É a promessa dele para a sua, para a minha, para a nossa vida. Agora, que áreas nós precisamos de crescimento? É interessante porque a gente sempre quer que o outro cresça, né? Ah, que ela pare de me falar aquilo, ou que ele pare de me falar aquilo lá. Que ele se amanse, que ele mude o caráter, que ele mude a percepção, que ela deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, eu não aguento mais, porque dessa forma continua me frustrando, chateando. Eu disse nessa noite, a oração de Jesus foi assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando estava sendo morto pelos seus acusadores, sendo inocente. É liberar o perdão prévio. É dizer que não há nada, que ninguém pode fazer que arrancará do seu coração aquilo que Deus está plantando. Não há nada que possam fazer, nada que vai arrancar do meu coração a certeza que eu fui tirado da terra do Egito. Não há frustração, chateação, desânimo, pobreza, riqueza. Como disse Paulo, estou convicto que não há nada que pode nos separar do amor que está escondido em Cristo Jesus. Porque eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Mas eu ainda não sei em quem Ele vai me transformar. Porque é de glória em glória. É de dia em dia. É poder dizer que hoje eu talvez não seja a figura de exemplo. E eu não quero ser, eu não posso ser exemplo nenhum para você. Exceto o exemplo de que eu fui da terra do Egito e Ele me resgatou. E se Ele resgatou o Leandro, não tem ninguém nessa terra que Ele não possa alcançar. E se nós entendermos esse princípio, nós podemos dizer, Pai, eu quero ser ganhador de vidas, eu quero ser ganhador de alma na minha casa, na minha terra, na minha família. Mas eu estou lutando com a minha vida. Você não está entendendo. É que se você continuar só plantando e não regar, não tem crescimento.
É que quando nós começamos a plantar e regar, porque eu planto para mim e rego para o outro, lembre-se, Paulo plantou, mas Apolo regou o que era de Paulo. Quando o Apolo tomou a decisão de regar o que era de Paulo, aí sim Deus deu o crescimento. Porque a lei de Deus se resume em duas coisas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu entendimento. Quando você ama a Deus de todo o teu coração e entendimento, você planta na sua vida, porque você confia que Ele vai fazer frutificar. Mas amarás o próximo como a ti mesmo. E aí você rega. Quando você ama Deus e ama o próximo, quando você entende que nós que fomos tirados da terra do Egito, precisamos libertar em Deus o nosso irmão. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade. É tão lindo quando eu vejo alguém ali na porta dizendo: eu estava com saudade de você, que bom que você veio. É você ser ministro sobre a vida do outro. Não é pela convocação do vir, é porque eu e você sabemos que, ok, às vezes a gente tem um compromisso, mas normalmente nós ficamos presos no desânimo, no medo, na falta até de fé. E a gente começa a se afastar. E aí áreas onde a gente estava crescendo em espiritualidade, crescendo em paciência, crescendo em temperança, crescendo em amor ao próximo, essas áreas começam a murchar. E aí quando essa pessoa vem de novo, não porque aqui é o único lugar de adorar a Deus, não é isso que eu estou dizendo. É que quando a pessoa tem força de adorar a Deus, ela voltou a plantar. Ela voltou a querer crescer. Ela voltou a querer a ter a condição de ser maior nele. Porque o passo da gente é um passo de fé. Acreditar que quando a gente passa por duas portas de madeiros com alguns vidrinhos, recebe um abraço, abençoado por sinal, da diaconia da igreja. Canta algumas músicas e alguém meio estranho, com uma roupa que veio de um lugar, né, hoje não vim de casa, misericórdia. Acreditar que isso é a resposta para os meus problemas, exige fé. Exige fé. Eu preciso de fé para estar neste lugar. Agora, quando eu olho para Deuteronômio 6, 20 e 21, e sei, você consegue? Você consegue ir lá? Você consegue voltar no Egito agora, nessa noite? Olhar para o lugar da lágrima? Olhar para o lugar do desespero, da solidão, do abandono? É engraçado porque o pastor Patrick tem me ensinado a tomar uma bebida que na primeira vez que eu bebi, eu falei, isso é horrível. Eu tomei uma água com gás, com limão espremido, sem açúcar. Todo mundo que eu ensino a beber essa bebida, todo mundo quer botar açúcar. Olha, se tivesse açúcar, ficava perfeito. Ia ser uma boa limonada. Não, mas a bebida é sem açúcar. Mas eu tenho liberdade de sentar na mesa com ele e tomar essa bebida, que por sinal eu tenho feito isso todos os dias. Ou tá lá tomando aquela Coca-Cola, que o irmão Vilmar nos ensina, que não faz bem nenhum para a saúde. Ou eu tenho liberdade para sentar na mesa e não beber coisa alguma. Mas eu nunca tinha liberdade para sair de um lugar sem tomar saideira. Eu nem queria mais, eu nem precisava mais. Mas a opressão era tanta que se você não tomar a última dose, que te leve praticamente dormindo, anestesiado, porque você não consegue acessar as suas emoções, você não consegue acessar seus sentimentos, sem pranto, choro, lágrima. Tomar todas era o ambiente que trazia, aspas, paz. Se fosse verdade, não precisava acontecer de novo no próximo final de semana. Todo o escape, toda a prisão, todo o Egito, todo lugar onde a gente tem se refugiado, pessoas que estão por horas presos, desde um jogo, desde uma situação A ou B ou C, não importa, um refúgio, um lugar onde ela tenta encontrar conforto, segurança, não achará. E vai ferir, vai machucar. Pessoas que estarão no teu entorno sofrerão com esses processos. Como temos visto vidas de filhos marcados, machucados, porque a terra do Egito tem poder para destruir. Afinal, o escravo não tem direito. A gente assiste aqueles filmes, né? Eles tentam ambientar para a gente. E a gente chora só com as imagens. De ver um similar, de ver um outro homem sendo castigado.
Aquelas imagens de preso no tronco, de batendo, de agressão, porque o escravo não possui direitos, nem opção, nem tampouco escolha, mas ele acredita que é livre. Jesus fez um convite extraordinário de nos dar uma carta de liberdade. E essa carta de liberdade de Jesus, ela vem regada com tanto amor, que ele diz para mim: Leandro, se você quiser sair e beber, eu permito. Mas para onde eu irei se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Para onde eu irei se somente Ele tem palavras de vida eterna? Não há outro, não há nenhum outro Senhor que possa te tirar, me tirar, nos tirar da terra do Egito. Ele é o único. Mas nós precisamos tomar a decisão de querer plantar, de querer regar. Jesus foi enfático: aquele que quiser vir após mim tem que cumprir um princípio, tem que tomar uma decisão. Você não precisa dizer para a pessoa assim: olha, ou você vai comigo ou nunca mais eu vou te convidar. Nós não precisamos coagir ninguém à decisão. Mas não comece a regar vidas até que elas tenham decidido. É tempo só de plantar. Porque depois que a gente planta sobre Cristo, e a gente vê germinar em Cristo, é tempo da gente regar. Porque se você inverter esses princípios, não haverá o crescimento. Em áreas inclusive da sua vida. Quantas áreas das nossas vidas que a gente ainda não converteu a Cristo e quer regar? Pessoas dizendo para mim: olha, eu quero uma oportunidade para isso ou para aquilo. Interessante porque a gente recebeu um louvor poderoso nessa noite, mas tem ensaio na sexta-feira, 5h30, Felipe? 19, na sexta às 19, domingo às 5h30. Irmãos, sexta-feira, 7h, depois do trabalho. Gostoso, né? Coisa boa. Você está rindo? Não, irmãos, fala a verdade. Precisa de percepção de fé em Deus para plantar. Você não vai conseguir viver uma dimensão sem negar a si mesmo para seguir o mestre. Não tem como. Mas eu não tenho a força. Você acha que esses homens e mulheres que vêm aqui têm? Tem nada. Vem todo mundo querendo ir para casa. Mas quando chega e o Espírito Santo toma o ambiente, nós entendemos que nós precisamos estar nesse lugar porque Ele nos tomou do Egito e foi com mão forte. Nós precisamos entender o princípio que nos move. Eu não venho neste lugar porque eu fui convidado. Eu estou neste lugar porque eu sei aonde eu estava e para onde Ele está me levando. Eu sei de glória em glória como Ele tem transformado a minha vida. Eu sei quanto o meu caráter tem evoluído, quanto as minhas decisões têm evoluído. E é por isso que eu estou e não abro mão de estar. Mas plantar custa. Tem que arar a terra. Tem que mexer debaixo de sol. Tem que tomar uma decisão que Jesus disse. Meu Pai, é forte demais. Você precisa pegar o grão de trigo. Colocar ele sobre a terra. Lembre-se que grão de trigo é alimento. Então você vai pegar o alimento, a provisão. E vai colocá-la na terra. Depois que está na terra, você não vê mais. Você não pode cuidar mais. Você não pode proteger mais. E ela está ali para um princípio. Para morrer. Isso mesmo. Quando ele for colocado sobre aquela terra, ele simplesmente vai estar ali para morrer. Se não sepultar, não pode ressuscitar. Tem áreas da sua e minha vida que literalmente em Cristo precisam acabar para começar de novo. Ouvi essa semana testemunhos dizendo assim: eu era uma pessoa que jamais perdoava. A vingança era um prazer. Mas Jesus transformou o meu coração a perdoar até quem não merece. Claro que nenhum merece perdão. Mas sabe aquela pessoa que nem pediu, não está nem aí?
Então eu vi esse testemunho essa semana. Isso é poder de Deus. Mas precisa morrer. Porque aquele eu que existia foi asfixiado, morto, para ter nova vida. Porque se não morrer, não pode ter nova vida. Esse texto está lá em João. Do 24 ao 26, que é o 26, no caso, o tema do nosso retiro Curados para Servir. Eu não lembrava aqui, a tecnologia nos ajudou. João 12, 24. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha que coisa extraordinária. Quer crescer? Quer viver o extraordinário de Deus? Precisa enterrar na terra de Deus para morrer, para que possa dar muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, estará ali também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai dará o crescimento. Meu Pai honrará. Quem dá crescimento não somos nós. Quem honra não somos nós. Quem nos faz ser algo não somos nós. É aquele Deus, Yahvé, o Deus da minha vida, que quando Mateus me perguntar por que o Senhor aceitou ser pastor, eu vou olhar na cara dele e dizer com toda a convicção, fé: eu estava preso, escravo na terra do Egito, prisioneiro dos meus sentimentos, prisioneiro da minha opinião, prisioneiro do meu vício, prisioneiro do meu engano, mas Yahvé entrou enquanto eu ainda estava na terra do Egito, não é quando eu estava num lugar santo, mas quando eu estava poluído, me tomou com mão forte e disse: eu tenho algo para escrever na tua história, eu tenho novidade de vida, eu tenho uma nova vida para ministrar sobre você, e se você andar onde eu colocar, você viverá um novo extraordinário do meu amor. Este lugar é o lugar aonde Jesus está nos convidando para estar nessa noite. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Essa é a mensagem que o Senhor entregou ao meu coração para dividir com cada um dos amados irmãos. Eu creio no poder de Deus que há nessa mensagem. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como está o seu coração? Ele quer crescer? A segunda pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é: que decisão você vai tomar? É tempo de plantar? É tempo de regar?